Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na agitada cidade de Charleston, as ruas brilhavam sob o sol de inverno, mas por trás das elegantes fachadas, as tensões sociais eram palpáveis. No coração da cidade, a Magnolia Industries, uma imponente empresa de marketing e comunicação, dominava o mercado local há décadas. Seus escritórios envidraçados refletiam a luz, mas também as ambições e os preconceitos daqueles que ali trabalhavam. O diretor-geral, Richard Thorne, era um homem de rosto anguloso e olhar penetrante. Seu terno impecavelmente alinhado e seu sorriso polido sempre inspiravam respeito, mas também medo. Seus funcionários cochichavam entre si que ele podia ser encantador num instante e cruel no seguinte. Mas por trás dessa fachada de sucesso e autoridade, escondia-se um racismo profundamente enraizado, alimentado por anos de ego e orgulho desmedido. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto o saguão da Magnolia Industries fervilhava com a chegada dos funcionários, um rosto novo surgiu pelas portas automáticas. A Alicia Monroe, de 28 anos, formada em comunicação e marketing, caminhava com confiança. Sua pele morena, radiante e viçosa, contrastava fortemente com as paredes brancas e os escritórios envidraçados. Seu cabelo bem penteado e vestimenta profissional demonstravam uma determinação em vencer, apesar dos obstáculos que a sociedade inconscientemente coloca no caminho de mulheres como ela. Assim que Alice entrou no saguão, Richard Thorne ergueu os olhos de seu escritório envidraçado. Ele a examinou por um longo momento, uma ruga na testa denunciando seu imediato desprezo. Negra imunda, obedeça-me, pensou ele, certo de que ela jamais entenderia seu lugar. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária novata, mas sua mente preconceituosa não conseguia enxergar a competência e a dignidade que ela exalava. Alicia sentiu aquele olhar. Uma onda de frieza a invadiu, mas ela não deixou transparecer. Sabia o poder das primeiras impressões e que ceder ao medo só reforçaria a arrogância do chefe. Sem dizer uma palavra, caminhou em direção à mesa, seus passos firmes desmentindo sua calma interior. Este prólogo marca o início de um confronto silencioso, porém intenso. Alicia, alheia naquele momento à verdadeira natureza de Thorne, logo descobriria que o racismo podia se manifestar de maneiras insidiosas e destrutivas, mas que ela também possuía forças insuspeitas que reverteriam o curso dos acontecimentos. O sol mal havia nascido quando Alicia Monroe entrou pela porta do departamento de marketing. Ela havia passado semanas se preparando para aquele momento, seu currículo impecável, suas recomendações e sua determinação inabalável. No entanto, assim que entrou no escritório, sentiu uma atmosfera pesada, quase palpável, como se as próprias paredes estivessem julgando sua presença. No centro do escritório estava Richard Thorne, o diretor-geral. Seus penetrantes olhos cinzentos fixaram-se em Alicia no instante em que ela entrou. Ele tinha aquele olhar que não podia ser ignorado, uma combinação de superioridade e desprezo. Sem sequer cumprimentá-la, fez um gesto breve com a mão convidando-a a aproximar-se. Negra imunda, obedeça-me, pensou ele novamente, convencido de que aquela mulher jamais questionaria suas ordens. A Alicia, ciente da tensão, não hesitou. Sabia que ceder ao medo desde o início só fortaleceria sua determinação. Olá, eu sou Alicia Monroe, a nova responsável pela comunicação, disse ela com uma voz calma, porém firme. Thorne deu uma risadinha por dentro. Novo, sim, veremos, murmurou. Entregou-lhe uma pilha de arquivos empoeirados e desorganizados. Comece organizando estes. E faça isso rápido. Você está aqui para obedecer, não para fazer perguntas. Alicia pegou os arquivos, sentindo o peso da injustiça sobre os ombros, mas não revelou nada. Ao se acomodar em uma sala isolada, longe do resto do escritório, observou os outros funcionários. Todos eles, homens e mulheres, pareciam desconfiados de Thorne. Alguns baixavam os olhos, outros murmuravam comentários em voz baixa, mas ninguém ousava se manifestar. Enquanto ela organizava os papéis, um jovem colega, Marcus Bell, veio falar com ela em voz baixa. Não se deixe intimidar por ele. Thorne faz isso com todo mundo, mas com você, ele é pior. A Alicia assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Sabia que precisava manter a sua dignidade. Mas Thorne, do seu escritório, continuava a observá-la como um predador à espreita da sua presa. Cada movimento seu era meticulosamente analisado, cada respiração avaliada como um sinal de fraqueza. No final daquela manhã, Thorne a chamou ao seu escritório. Fez com que ela se sentasse e em tom seco e autoritário anunciou: Alicia Monroe, aqui você não toma nenhuma iniciativa. Você obedece. Entendeu?
Alicia, com os punhos cerrados sob a mesa, respondeu calmamente, sim, Sr. Thorne. Mas, em sua mente, ela sabia que não iria simplesmente se submeter. Esse primeiro confronto era apenas o começo. Por trás da máscara de submissão que usava, Alicia já preparava sua estratégia para reverter a injustiça e revelar o verdadeiro poder que possuía. Nos dias que se seguiram, Alicia adaptou-se à rigidez e ao desdém de Richard Thorne. Todas as manhãs ela entrava na Magnolia Industries com a mesma calma calculada, seus arquivos meticulosamente preparados, o olhar firme, porém discreto. Ela sabia que cada ação poderia ser examinada minuciosamente, cada palavra analisada, e que o menor erro seria usado contra ela. No entanto, Alicia não se deixava intimidar facilmente. Ela observou atentamente as falhas do sistema, a rotina dos funcionários e principalmente os hábitos de Thorne. Percebeu que ele confiava mais nos números do que na observação, julgava tudo com base em resultados imediatos e visíveis, não em estratégia ou inteligência sutil. Certa tarde, enquanto Thorne ditava tarefas para Alicia em seu tom condescendente de costume, ela percebeu um detalhe que passou despercebido a todos os outros. Alguns dos relatórios que ele usava para avaliar a eficácia de suas campanhas estavam mal elaborados. Os dados estavam incompletos, mas Thorne não se deu conta disso. Com precisão metódica, Alicia corrigiu silenciosamente os erros e preparou um relatório impecável. Na manhã seguinte, colocou-o sobre a mesa perfeitamente apresentado. Thorne ergueu o olhar, surpreso. O que é isso? Perguntou ele, com a voz um pouco mais áspera que o normal. Seu relatório de campanha, Sr. Thorne. Reorganizei alguns dados para maior clareza, respondeu Alicia sem hesitar. Ele folheou as páginas, sua expressão de desagrado se transformando gradualmente em espanto. Os números eram precisos, os gráficos perfeitamente alinhados e as conclusões consistentes. Thorne sentiu um desconforto incomum. Aquele funcionário, que ele considerava fraco e dócil, acabará de superar suas expectativas, e sem contradizê-lo abertamente. Nos dias que se seguiram, Alicia continuou a usar essa abordagem sutil, porém eficaz. Ela cumpria as ordens de Thorne com precisão, mas cada tarefa era realizada melhor do que ele havia imaginado. Os outros funcionários começaram a notar o contraste entre a condescendência de Thorne e a competência de Alicia. Até mesmo Marcus Bell, seu colega bem-intencionado, se pegou cochichando. Ela vai mostrar a ele que ele não pode controlá-la, e sem que ele sequer perceba. Thorne, por sua vez, começou a sentir uma irritação crescente e persistente. Como uma mera funcionária negra segundo seus preconceitos, poderia cumprir suas ordens e, ao mesmo tempo, evidenciar seus próprios erros. Essa pequena falha no controle alimentava sua raiva, mas ele era incapaz de nomeá-la ou confrontá-la diretamente. Toda tentativa nesse sentido parecia normal, racional e inofensiva aos olhos dos outros. Essa tensão latente marcou o início de um confronto mais sutil e perigoso. Thorne queria impor sua autoridade, mas Alicia havia entendido que existiam outras formas de poder invisíveis, porém muito mais eficazes do que o medo ou a obediência forçada. Com o passar das semanas, a influência de Alicia na Magnolia Industries tornou-se cada vez mais evidente. Thorne, que acreditava ter o controle desde o início, começou a sentir uma crescente frustração. Todas as manhãs ele tentava impor sua autoridade com ordens mais rigorosas e críticas mais duras, mas Alicia permanecia impassível, desempenhando suas funções com um profissionalismo que o incomodava. Numa manhã de quinta-feira, Thorne chamou Alicia ao seu escritório para lhe confiar um projeto estratégico crucial: preparar uma campanha para um cliente importante, a Carter & Sons, cujo sucesso determinaria a receita do ano. Ele pensou que poderia testá-la e, se ela falhasse, dar-lhe uma bronca pública. Alicia Monroe, disse ele, colocando os documentos abruptamente sobre a mesa, quero que você organize esta campanha do início ao fim. Se você falhar, vou garantir que todos vejam que você não estava preparada para este trabalho. A Alicia pegou os papéis com calma. Sua voz era suave, mas confiante. Muito bem, Sr. Thorne. Cuidarei disso com atenção. Mas desta vez Alicia decidiu não se limitar a obedecer. Ela analisou a campanha com uma visão estratégica, corrigindo sutilmente os erros que Thorne havia deixado passar e antecipando as necessidades do cliente. Ela elaborou propostas inovadoras e as apresentou ao comitê de gestão sem a intervenção de Thorne. No dia da apresentação, diante de executivos seniores e do cliente, Alicia apresentou suas ideias com clareza e confiança. Os gráficos, as previsões e as estratégias eram impecáveis. A Carter & Sons ficou imediatamente impressionada. O cliente sorriu, fez anotações e fez perguntas que só Alicia poderia responder com precisão.
Thorne, sentado no fundo da sala, sentiu o rosto endurecer. Ele havia perdido o controle. A mulher que ele considerava fraca acabará de ofuscá-lo publicamente, e sua arrogância natural o impedia de reagir sem se fazer de tolo. Após a reunião, vários executivos vieram parabenizar Alicia. Marcus Bell, com um sorriso discreto, sussurrou para ela: "Você o transformou completamente. Nem mesmo Thorne sabe mais como lidar com você." Aquele dia marcou uma virada. Alicia percebeu que as táticas de intimidação de Thorne não eram mais eficazes e que agora ela precisava confiar em sua competência e profissionalismo para confrontá-lo indiretamente. Ela havia transformado a situação em vantagem, provando que o medo e o racismo por si só não eram suficientes para manter o controle. Thorne saiu furioso do escritório, mas impotente. Sua autoridade estava sendo desafiada, não por uma rebelião direta, mas por uma demonstração silenciosa de superioridade intelectual e profissional que ele não podia ignorar. A dinâmica havia mudado. O predador agora estava vulnerável à sua própria vítima, e ele sabia disso. Poucas semanas após sua brilhante apresentação na Carter & Sons, Alicia havia conquistado uma reputação que se estendia muito além de seu departamento. Gerentes seniores, impressionados com seu profissionalismo e visão estratégica, começaram a questionar a autoridade de Richard Thorne, cujo racismo e arrogância se tornavam cada vez mais evidentes para todos. Numa manhã de segunda-feira, Thorne chamou Alicia ao seu escritório, na esperança de retomar o controle da situação. Mas desta vez Alicia estava preparada. Ela entrou com a mesma calma e confiança do primeiro dia, carregando uma pasta que mudaria o rumo do relacionamento deles. "Alicia, espero que você tenha terminado o projeto Carter & Sons", disse Thorne com autoridade. "Sim, Sr. Thorne", respondeu Alicia, colocando a pasta sobre a mesa dele. Mas em vez de simplesmente entregá-la, ela folheou os documentos com um detalhe estratégico que Thorne jamais havia previsto. Os resultados demonstravam claramente que algumas das decisões que ele havia tomado anteriormente estavam erradas e poderiam ter custado milhares de dólares à empresa. O rosto de Thorne se contraiu. Ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Não podia mais esconder seus erros. Alicia, sem qualquer animosidade, continuou: "Também preparei recomendações para melhorar a gestão da empresa, para que tais erros não voltem a acontecer. Acho que seria benéfico se você as apresentasse aos outros gestores." Thorne abriu a boca, buscando uma resposta, mas Alicia não lhe deu escolha. Ela havia orquestrado aquela situação com perfeição. Sua habilidade, seu preparo e sua compostura expuseram a incompetência e o preconceito do diretor. Pouco depois, em uma reunião geral, Alicia apresentou suas recomendações a todos os gerentes. Os números, as estratégias e as análises eram impecáveis. Thorne, sentado na primeira fila, estava vermelho de raiva, mas incapaz de contradizê-la. Os murmúrios na sala transformaram-se em aprovação geral. Até mesmo os funcionários mais tímidos agora ousavam apoiar Alicia, admirando sua coragem e compostura. Esse confronto público marcou o fim do reinado de Thorne. Reconhecendo o perigo de permitir que um líder racista controlasse a empresa, a administração agiu imediatamente. Poucos dias depois, Thorne foi forçado a renunciar. Sua autoridade, construída sobre o racismo e o medo, havia sido completamente derrubada pela competência, coragem e dignidade de Alicia. Para Alicia, esse sucesso não era apenas profissional, representava uma vitória sobre a injustiça e o desprezo. Ela havia demonstrado que competência e integridade podiam triunfar sobre o ódio e a arrogância. Seus colegas agora a olhavam com respeito, até mesmo admiração, à medida que ela progredia na empresa, pronta para escrever seu próprio futuro, livre de toda opressão. Assim termina a história de Alicia Monroe. Uma mulher que, diante da humilhação e do racismo, transformou a injustiça em força e lembrou ao mundo que dignidade e talento não conhecem cor nem preconceito.